Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Mengão. Tudo que a mídia está falando dessa goleada histórica do time do Flamengo para cima do Vitória por 8-0, com direito a destaques aí dos grandes jogadores, né? Então ficou interessado, assista esse vídeo até o final. Mas antes peço que vocês nos ajudem hypando o nosso vídeo e comentando aqui o estado e a cidade de onde vocês estão falando, que é muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. O que interessa são os personagens da goleada. Vamos ouvi-los. Realmente foi um jogo fantástico, um jogo completíssimo em todos os sentidos, onde os jogadores estavam desfrutando dentro do campo. Foi uma vitória onde começou o jogo e fomos muito efetivos, e isso obviamente que nocauteou o adversário. E o que eu mais gostei foi que não em nenhum momento pararam de tentar o controle, tentar tirar a bola do adversário, tentar fazer gols. Antes de começar as perguntas, quero em nome de todo o grupo pedir desculpas. Uma noite horrível, vergonhosa. Então todos nós perdemos hoje, perdemos feio, temos que ter vergonha na cara. E fica o meu pedido de desculpa em nome do grupo todo. Eu tô buscando me entender com todos os companheiros. Hoje a gente teve essa sintonia aí e esse entrosamento dentro desse jogo, mas busco me entrosar com todos os jogadores, com todos os companheiros. E nesse jogo a gente teve uma boa conexão ali. Espero que os próximos jogos e o futuro aqui no Flamengo venha a gente melhorar essa conexão e fazer muitos gols, muita assistência, que é muito mais importante. Esse assunto, como eu falei, já está totalmente encerrado. E graças a Deus eu venho mostrando, desde quando eu cheguei aqui no Flamengo, o meu melhor, dando o meu máximo, correspondendo dentro de campo, que é onde eu prefiro dar a resposta do que no microfone. Muito bem! Lembrando que daqui a pouco teremos a seleção da rodada, ESPN Bola de Prata. Quero ver qual será a nota do Samuel Lino, quais serão as notas do Samuel Lino e do Pedro. Dependendo das notas, vou cornetar quem dá as notas. Eugênio Leal, por favor, sua análise. Esse tal de futebol, um espetáculo, negócio maravilhoso de ver, né? Acompanhar essa atuação do Flamengo histórica. O time jogou demais. É claro, Vitória deu alguns espaços, tentou sair, tentou encarar o Flamengo. E o Flamengo falou assim, beleza, vamos jogar bola. E aí botou na roda, um negócio assim, claro, para a torcida do Vitória é uma tragédia. É a maior goleada da história dos pontos corridos no Campeonato Brasileiro. E com atuações primorosas. Eu acho assim, Abel, a chegada desses reforços de nível europeu ao Flamengo e descansados, como o Samuel Lino. O Jorginho já chegou um pouco antes, mas também encaixou maravilhosamente. Isso também é recente. Isso potencializou muito o time do Flamengo. Então o Flamengo joga num nível excepcional. A gente viu que ele saiu agora de um duelo de oitavas de final de Libertadores contra o Inter, em que ele não aplicou essa goleada, mas em que ele foi senhor absoluto, né? Especialmente no segundo jogo fora de casa. E ontem ele botou na roda. Botou na roda de forma maravilhosa, bonito de ver. O Samuel Lino e o Pedro, para mim, tiveram atuações irretocáveis. O Arrascaeta jogou demais. A dupla de volantes, Jorginho e Saul, também brincou. Ninguém jogou mal no Flamengo, a verdade é essa. Luiz Araújo também jogou bem. E o Flamengo passeou, mas passeou com gosto, sabe? Porque às vezes o time faz ali 2, 3, tá bom. Acabou, vamos descansar. E não, o Flamengo continuou jogando até o fim. Ainda teve um pênalti que o Pedro poderia ter feito o quarto gol dele. Ele falou, não, Bruno Henrique, vai lá você, bate você para fazer o seu gol. Então foi algo assim, antológico. O Flamengo tirou o doce da boca, por exemplo, do Vasco, que tinha feito 6-0. Foi lá e falou, 6-0 eu faço 8. O Palmeiras, que ontem começou fazendo 3-0 em cima, com uma grande atuação em cima do Sport, estava todo feliz, já quando olhou, estava 8 para o Flamengo, já baixou um pouquinho a bola. É um negócio assim impressionante, dá gosto de ver. Se pudesse ser sempre assim, seria maravilhoso. Alguns podem e argumentam às vezes, mas foi contra o Vitória, um dos times mais fracos no momento no Campeonato Brasileiro. Sim, mas
Quantos times fizeram o que o Flamengo fez contra o Vitória? Olha, eu acho que... Eu pergunto. Quem fez isso? Quantos times fizeram isso em toda a era dos pontos corridos contra times mais fracos? Não teve. Nunca. E da maneira como fez, porque perfeição não existe, mas você está vendo um time de futebol jogar. Com 2 minutos está 1-0, com 4 minutos está 2, vira 3, acaba 8. Aquela sequência... Fora os quase gols, né? Foram vários. O jogo inteiro isso. O segundo tempo começa exatamente como foi o primeiro. Foi 8, também podia ser 10, gols. 11, professor. E o Vitória, sinceramente, as críticas ao Vitória, claro, o Vitória deu espaço, mas será que dá pra falar que deu espaço um time que com 1 minuto toma um gol, com 2 minutos toma um outro? Acho que foi mais mérito do Flamengo. Muito mérito. Não, e o primeiro gol com 1 minuto foi uma bola roubada. Não é que o Vitória tava lá na frente e deu um espaço para contra-ataque, não. Ele tentou sair. Né? Então, o Carille acabou vitimado, realmente um 8-0 não tem jeito, mas eu acho que ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Não sei se de 8. Dar a volta por cima que eu dei e quero ver quem dava. Carille vai para outra. O Flamengo, ampliando um pouco mais, a gente vai falar muito mais do jogo de ontem, mas só ampliando e olhando um pouco da campanha. Tem o melhor ataque e tem a melhor defesa. O Flamengo o saldo. Então é aí que eu vou chegar. Em 20 jogos, o Flamengo só sofreu 9 gols e fez 44. O segundo melhor saldo de gols no Campeonato Brasileiro é o do Cruzeiro, 19. Sabe 19? Saldo de gols 19 do Cruzeiro, o segundo. O primeiro é o Flamengo. Sabe qual é o saldo de gols? 35. Tem vários negativos, saldo de gols negativos. Do oitavo... Vê o Juventude. Do oitavo colocado para baixo, todos têm saldo negativo, com exceção do Ceará, que tem o saldo 0. Do oitavo, primeira parte da tabela, do oitavo colocado para baixo, pode olhar a tabela, só se eu estiver olhando errado. Todos com saldo. O Bragantino tem menos 3. O saldo do Flamengo é 35. Olha aí, ó. Cruzeiro 19. Botafogo 14 e Palmeiras 12. Nenhum time, além do Flamengo, fez mais do que 34 gols no Brasileirão 2025. Ele tem quase o dobro do saldo do segundo colocado, que seria 38. Ele tem 35. Né? É uma campanha... Olha, já está concorrendo com o Flamengo do Jesus. Eu sei que no fim... tem que levantar a taça. Claro, exatamente. É isso que vai determinar tudo. Espera levantar a taça. Isso vai determinar tudo. Mas em volume de jogo, em nível de atuação, me lembrou uma atuação do Flamengo contra o Goiás, o Flamengo do Jesus, que acabou 6-0 com o Flamengo tentando o 7º. O juiz apita com o Flamengo em cima. Você me lembrou, eu não vou ter os números exatos, os amigos que acompanham ainda mais a NBA do que eu, aqui nos canais ESPN e Disney+, uma campanha avassaladora do Golden State Warriors, que bateu o recorde de vitórias lá na temporada. E aí, pessoal, o que é que vocês acharam dessa ambição de gol aí do time do Mengão, hein? Vocês acham que o Flamengo está certo, tem que se portar assim em todos os jogos? Qual a sua opinião a respeito dessa vitória sensacional do time do Flamengo? Deixa aqui nos comentários, hein? Regular, do Chicago Bulls, de Michael Jordan, tarara, mas chegou no final, não foi campeão. Acontece. Então espera levantar a taça para fazer comparação do futebol com está cheio de favoritos. Espera levantar a taça para comparar com 2019. É verdade, mas tô certo ou tô errado, Brilho? Claro. As taças, né? Brasileiras. São 2. Claro. Mas por volume de jogo tá perto disso. Mas acho que esse é o ponto que a gente tem de focar. O que a gente tem nesse momento é um time que é muito regular, porque desde que o Felipe Luiz assumiu o Flamengo, repertório nunca faltou. Desde o ano passado. O Flamengo tem repertório. O que se criticava muitas vezes era a falta de contundência. E ontem essa contundência sobrou. O Flamengo foi muito efetivo, fez uma goleada que poderia ter... 8 em 20, é isso? Poderia 20 chutes a gol e 8 gols. E poderia ter feito até mais. Então, o Flamengo ontem, se tinha algum reparo, esse reparo acabou porque o Flamengo conseguiu transformar essas situações de gol e convertê-las. Agora... o Flamengo, desde que o Felipe Luiz assumiu, é um time que já conquistou taça, Campeonato Carioca, Copa do Brasil no ano passado. No Mundial de Clubes, na minha visão, foi o time que melhor jogou futebol, que mais se impôs, com todo respeito ao que o Fluminense fez, que chegou mais longe, mas o Flamengo, bola por bola... Dos brasileiros, óbvio. Para mim, entregou mais. No Campeonato Brasileiro, é o único time que marcou mais de 40 gols, o único que sofreu menos de 10. Então, hoje... Em nível de jogo, a gente pode dizer sim que o Flamengo voltou a estar em outro patamar. O Flamengo hoje
é o ideal a ser alcançado e perseguido. Em 8 patamar. Em 8 patamar, né, para brincar com a goleada de ontem, mas o Flamengo voltou a esse estágio de um nível de excelência de jogo pretendido, e essa excelência acontece, o Flamengo tem uma identidade bem definida, e o principal, fartura de talento no elenco. Quando a gente olha para o Flamengo, eu não vejo nenhum outro clube, nem mesmo o Palmeiras, que investiu tanto, com essa concentração de craques, essa concentração de jogadores decisivos, e isso faz com que o Flamengo esteja um degrau acima. É claro que pode acontecer como aconteceu contra o Galo. É um adversário do outro lado que compete, que aumenta o seu nível, que joga na rotação máxima, que consegue eliminar de uma competição de mata-mata, mas hoje eu vejo o Flamengo num nível de jogo que nenhum outro clube alcançou, que é essa estabilidade de jogar bem a maioria dos jogos e ser superior em praticamente todos a seus adversários. Ontem é o tipo de jogo em que o Flamengo beirou a perfeição. Você olha ali em todas as fases, marcação, intensidade, regularidade no jogo, porque acontece muito às vezes de um time que se impõe, faz uma goleada, mas a goleada é resolvida num trecho específico do jogo e no restante o time dosa, tira o ritmo. Ontem não, foi um jogo linear do Flamengo, do primeiro ao último minuto, de imposição total, de mais de 70% de posse de bola, 20 finalizações, mais da metade no alvo e com golaços, pelo menos... A gente, quando fizer a lista... Golaços com troca de passes, participação, às vezes, de 4, 5 jogadores. E quando a gente... Quando fizer... Não teve um gol feio, Abel. Quando a gente fizer o top 10 dos gols mais bonitos do campeonato, provavelmente 4 gols do Flamengo na goleada de ontem estarão, porque foram gols muito bem construídos. Matheus Pereira do Cruzeiro joga vôlei? Não, entre os 10. Dois gols do Cruzeiro foram lindos. Dois gols do Cruzeiro foram lindos. Só que o que o Flamengo fez ontem foi um absurdo. E assim, gols que têm a plasticidade não só coletiva, mas individual. O elástico do Pedro no lance do gol, absurdo. O Evair dos tempos modernos. Quantas vezes eu falei? E a caneta do Samuel Lino também, no passe que ele dá pra trás. Aquela jogada do gol do Luiz Araújo, o Lino está cercado por 4 jogadores do Vitória e ele está de costas pro gol. Ele gira, mete no meio das pernas de um deles, vai para dentro no fundo e toca pro Pedro e aí a bola chega pro Luiz Araújo. O Lino ontem teve 2 gols e 3 assistências. Foi o jogador que mais participou com gol ou assistência. Quantos gols e quantas assistências? 2 gols e 3 assistências. Nota 10. E o Pedro, 3 gols. Nota 10. 3 gols e uma assistência. Nota 10. Mas eu daria 10 Eu sou exigente também, mas pelo que eles entregaram e pela forma como foi o jogo, de participando o tempo inteiro, eu também daria 10 para os dois. Os dois jogaram muito bem. Tô falando sério, não tô brincando. O Pedro, 3 gols, 3 golaços. 3. 1 de canhota. Golaço, né? Não, aquele esse aqui que você está vendo ali no nosso telão ali, esse é brincadeira. Numa coisa a gente lindo, concorda. Porque ele dá o elástico. A nota dos Lucas dois... Alter, né? Coitado do Lucas Alter. A nota dos dois é a mesma. Todos nós daremos a mesma nota. Mas é aquela história. Alta e a mesma. Mas se precisa escolher entre 2 notas 10, eu escolheria o Samuel Lino. Porque o que ele desestabilizou a defesa do Vitória pelo lado esquerdo foi algo que há muito tempo eu não via. Isso sim dá pra gente comparar com 19, que lembrou o Bruno Henrique do auge de 2019. O Bruno Henrique fazia muito isso, né? Com arrancada, com drible. E ontem o Samuel Lino estava imparável. E foi decisivo vamos lá. nas participações em gol. O professor, ele... E é o seguinte, tem torcedor do Flamengo já reclamando que ele não foi convocado para a seleção brasileira. Mas há pouco tempo estavam cornetando também. Concorrência é grande. E pro Arrasca, mas ele jogou isso tudo ontem, depois da convocação. Pro Arrasca eu daria 8, talvez, 7,5, 8. Eu daria 8. Acho que jogou muita bola também. Daria 8 não é uma boa nota? Excelente. 8 então, tá legal. O professor trouxe aí o assunto de comparar com 2019, eu falei, calma, espera levantar a taça. Mas o futebol apresentado a gente já pode. Tem a tela aí. Vamos lá. E aí, pessoal, rapidinho aqui. Vocês acham que é válido essa comparação com o Jorge Jesus? Vocês não acham que vai pesar um pouco pra cima do Felipe Luiz querer compará-lo com o Jorge Jesus? Na minha opinião, cada um tem o seu estilo de jogo, cada um tem a sua maneira de jogar. Lógico, estão muito parelhos aí os números, mas assim, eu acho que a comparação não é válida, pois coloca um peso ainda mais no Felipe Luiz. O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários e agora vamos voltar pro nosso vídeo.
Qual o melhor time? Flamengo de 19 e de 2025 após 20 jogos no Brasileirão. Aí dá pra... Tá vendo? Não fica atrás não, hein? Tá bom? Então, em 2019 tinha 45 pontos, em 25 tem 46. Os dois lideravam, né? Aquele liderava e esse lidera. Em 2019 tinha 14 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, e agora tem um empate a mais. Uma derrota a menos. Não, mas, tá mas melhor. aí, Melhor empatado que perdido. a tela já... Olha, a grande diferença é a defesa, ó, como eu falei agora há pouco. Aproveitamento 75 lá e 76,7 aqui. Gols marcados, o mesmo número de gols marcados em 20 rodadas. Gols sofridos, 19. Sofria mais gol em 2019. Que também não era ruim. 19 gols em 20, são não 10 dá gols. nenhum. E a gente 10 gols de É diferença. que o sarrafo E a lá gente tá alto. precisa lembrar, mas, pô, o Jorge Jesus chega no meio do ano. Ele não começa o campeonato como técnico do Flamengo. Verdade. E o Quem que tava? Abel. Abel Braga. O melhor do Flamengo a gente viu no segundo turno, que ali o Flamengo passeava Verdade. e numa Bem reta, lembrado. numa reta Então decisiva pede lá pra da refazer, temporada. pegar só os 20 primeiros jogos do Jorge Jesus. Então, a gente vai ter de fazer essa comparação depois. Mas, de fato, esses 20 primeiros jogos do Flamengo do Felipe Luiz são melhores que o Flamengo de 2019. Só que precisamos ver se mantém essa pegada, porque é difícil, mesmo com um elenco melhor do que o de 2019. Isso eu não tenho dúvida de dizer. E o de 2019 também caiu na Copa do Brasil Caiu. Pro Atlético Paranaense. o Atlético Paranaense. No Maracanã, Não lembro se foi pênalti. oitavas de final Oitavas ou de quartas. final. Oitavas. E até teve uma derrota pro Emelec, que o Flamengo consegue virar no Maracanã. Então o começo do Jorge Jesus ali foi normal. Dali que estabiliza. Depois que ele passa pelo Emelec, era muito sofrimento ali. Teve uma derrota Depois que marcante passa do Jorge pro Bahia. Jesus pro Bahia, Mas né? foi antes do jogo com o Emelec. E é isso. Depois que passa pelo Emelec, aí ele consegue... passa a ter as semanas livres de Copa do Brasil. E aí ele começa a organizar o time dali, o time decola. Mas a questão é, o Flamengo, esse Flamengo, que tem jogado a bola que está jogando, que tem o treinador competente que tem, e com esse elenco, e é um elenco mais farto em qualidade do que o elenco de 2019. Eu ia pedir para você responder a pergunta que está aqui embaixo na tela. Ó. Olha aí, você já está respondendo. Não, mas, Abel, elenco muito mais forte, não é pouco. Esse elenco do Flamengo, o Felipe Luiz olha, tem ótimas opções em todas as posições. o Jesus não tinha. O Jorge Jesus tinha um elenco mais justo. Não era um elenco ruim e o time titular espetacular. Nas 11 posições tinha jogadores que entregaram muito e eram craques. Só de ter nas duas laterais Rafinha e Felipe Luiz era algo absurdo. Mas como elenco, esse Flamengo não só vem numa esteira de investimentos e até com alguns remanescentes de 2019, como contratou jogadores do nível de Saúl, Samuel Lino, Carrascal, jogadores que chegaram Jorginho. para dar... Jorginho chega no meio do ano também, dá uma profundidade de elenco que o Flamengo não tinha, mas lidou bem no segundo semestre, porque o Jorge Jesus adotou aquele modelo de poupar pouco, poupar só quando necessário e manter sempre a mesma base. Agora, o Flamengo, com essa bola, com o treinador e com esse elenco, tem potencial de, no mínimo, igualar o Flamengo de 2019. Por quê? É favorito no Brasileiro, na minha visão. Também é favorito na Libertadores. Verdão tá ali na cola, hein? Claro. No Brasileirão. Mas hoje... É favorito, sim, é favorito. Hoje, pela bola que jogam e até por pontuação, para mim o Flamengo está à frente do Palmeiras. Sim, pelo ataque, pelos números ofensivos, defensivos. Né? Na Libertadores, pelo caminho e por ser o melhor time, também coloca o Flamengo como favorito. Então, se ganha os 2 títulos que o Flamengo ganhou em 2019 e continua nesse ritmo, tem potencial de igualar ou até mesmo desbancar. Porque aí a gente vai fazer um cara a cara aqui. Agora, mas Rossi, Diego Alves, né, era o goleiro? Rossi, Diego Alves. Rafinha e Varela. Mas então, e vai seguindo. Isso aí, até pelo apego afetivo e por serem grandes jogadores, pode ser que o Flamengo de 2019 vença. Mas agora, antes tem que ganhar, tem que levantar as taças. Mas agora, se comparar o elenco, esse elenco é muito mais farto. Olha a diferença que você já começa por aí. A gente falava da questão do elenco, né? Justamente o que o Breler acabou de dizer. Você falou assim, você pensou, Rafinha ou Varela? Mas a maior parte até aqui do ano foi com o Wesley. E ainda tem o Emerson Royal. Então são 3 nomes contra só o Rafinha, de 2019. Só entre aspas. Não, só numericamente não tinha uma opção falando. de tanto... Temos de quantidade. Sim. Entendeu? Porque a grande questão daquele Flamengo, a gente debateu isso aqui semana passada, né, Abel? Era que o Jorge Jesus não poupava os jogadores.
Aí, Fala assim, descansa entre um jogo e outro, na hora do jogo vai correr. Hoje o Flamengo consegue girar o elenco. E aquele Flamengo de 2019 tinha alguns jogadores que eram até muito contestados pela torcida. O Pires da Mota, o Berrio, o Lincoln, que era da base, ainda muito jovem. O Renier estava começando ali. Apareceu bem o Renier. Apareceu bem, até participou bastante. Mas é isso. Jogadores que não se comparam com o patamar que o Flamengo tem no banco hoje. Sim. O Flamengo hoje, dependendo do caso, tem jogador de seleção que está no banco do Flamengo. Pega a lateral esquerda, você vê. Quanto Alexandre, Ayrton Lucas e o Vinha, né? Vinha, ontem entrou também um pouquinho. Uma loucura, né? Realmente, o elenco do Flamengo hoje é mais forte que o de 2019. O Breler respondeu, professor, tem alguma dúvida? O elenco muito mais forte. O time ainda precisa ganhar a Libertadores. E o brasileiro? E Copa, eu acho que o brasileiro é muito mais palpável para o Flamengo do que a Copa. Esse elenco, com tudo isso, ainda não com todos os estrangeiros que entraram bem. Seguro, né? É porque a Copa, às vezes uma noite ruim, acabou de perder uma eliminado. Copa numa saída de bola contra o Atlético Mineiro. Né? O brasileiro não, você pode tropeçar um jogo, tal, e você ainda tem outros jogos para se recuperar. Para derrubar essa média de menos de um gol tomado por partida, esse saldo, precisa fazer muita bobagem, né? Pensando no brasileiro, né, essa mudança que foi feita no calendário, empurrando os jogos decisivos de Copa do Brasil para depois do Campeonato Brasileiro, isso tirou essas semanas livres que o Flamengo teria, né? Por isso o Flamengo reclamou, né? Porque ele poderia descansar nas semanas de Copa do Brasil. Ou nos finais de semana, que teríamos jogos nos finais de semana, nas semifinais do Brasil. Agora não, agora é um jogo em cima do outro do brasileiro. Mas quando não tem brasileiro, tem jogo de Libertadores. O que vai... E aí, pessoal, rapidinho aqui. Vocês acham que o elenco do Flamengo hoje é mais forte do que o elenco de 2019? Né? Lógico, com tudo que foi investido, mas vocês acham que o Flamengo de hoje é melhor do que mais forte do que o de 2019 e mais bem treinado do que o de 2019? O que é que vocês acham? Qual a sua opinião? Vamos debater aqui nos nossos comentários, tá bom? E agora vamos voltar aqui para o nosso vídeo. Dar um refresco são as datas FIFA, né? Porque você tem data FIFA agora em setembro, depois tem em outubro e tem em novembro ainda. Ali o Flamengo vai poder descansar Mas por outro lado... E a sorte do Flamengo para essa seleção brasileira de agora é que só um jogador foi convocado, só o Alexandre. E o Flamengo tem reposição na lateral esquerda. Então sofre menos pensando em seleção brasileira. Mas tem jogadores que podem ser chamados para... Como o Varela deve ir para a seleção do Uruguai, o Arrascaeta, a mesma coisa. O Pulgar não desfalca mais porque já está desfalcando. Porque a gente está esquecendo do Pulgar, hein? Que o Felipe Luiz dizia, e acho que com toda razão, que é um jogador de nível europeu, jogou na Europa. O Vinha às vezes é convocado. Mas o Vinha é reserva do reserva hoje. Mas, por outro lado, Flamengo. Repetindo. De La Cruz. Favorito a gente também não falando de La Cruz, quase não tem jogado ontem, entrou de novo, mas é um jogador que também com muitos problemas físicos. Então o Flamengo não sofre tanto, porque os do Brasil não foram convocados. Não acredito que o Saúl seja convocado. O Jorginho não é mais convocado para a seleção italiana. Então, ele não vai sofrer tanto em data FIFA, vai poder descansar o jogador. E lá na frente isso pode compensar para o Flamengo, porque a CBF mexeu justamente para viabilizar a Intercontinental. Sim. E foi um problema para o Botafogo no ano passado. O Botafogo quase nem dormiu, né? O Botafogo não dormiu, pegou o avião do Textor e foi. Textor não, Então, o Flamengo está reclamando, mas isso aí pode acabar beneficiando o Flamengo se o Flamengo ganhar a Libertadores. Lá na frente, ele é o principal candidato. Certo, ele tô errado. E tem grande chance. Nota do rubro-negro contra mudança do calendário. A decisão que antecipa rodadas e encurta o período de disputa impõe ao Flamengo uma carga maior de jogos e longas viagens em intervalo reduzido, em alguns casos desrespeitando inclusive o prazo mínimo de 66 horas entre partidas, especialmente após datas das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. Tal cenário compromete o planejamento esportivo da temporada e, sobretudo, a saúde dos atletas. A medida ainda favorece indiretamente clubes que não participam da atual edição da Copa Libertadores da América, criando um desequilíbrio esportivo inadmissível em um torneio que deveria prezar pela isonomia entre seus competidores. Fechou aí ou tem mais? Fechou? Bom, então tá aí o protesto do Flamengo, registrado aí, oficial, né? Com essa nota. Mas como eu dizia, se o Flamengo ganhar a Libertadores, aí ele vai gostar. Ele vai ter um tempo para se preparar e para descansar pro
pro Mundial. Dói mais porque tiraram o doce da boca, né? Já estava contando com essas datas. Essas coisas do calendário do Brasil, né? E assim... Que nunca vai agradar todo mundo. Outros gostaram. Hein? O grande problema é o calendário. Esse problema ainda não foi atacado pela CBF, está usando um paliativo. Agora, do lado do Flamengo, acaba sendo uma reclamação míope, porque não observa também o que pode ganhar com isso, porque o Flamengo tem ótimas condições de voltar a ganhar a Libertadores, de voltar ao Intercontinental, com a casca do Mundial de Clubes, que vale muito, porque se o Flamengo tem a confiança... Mais reforçado do que estava no Mundial de Clubes, né? Pois é, mas o Flamengo já ganhou a confiança de que pode competir de igual para igual, de que pode vencer europeu. E chegando no Intercontinental, num tiro curto, um campeonato menor, o Flamengo se beneficiaria muito com essa alteração, pensando em Intercontinental, que seria um título muito valorizado também e até superaria o Flamengo de 2019 se isso acontecer. Campeão brasileiro da Libertadores e Intercontinental. Então é preciso olhar por esse lado também, para não parecer que foi uma medida da CBF contra o Flamengo. Até porque a CBF observou que, como não só o Flamengo, mas também Palmeiras e São Paulo já caíram na Copa do Brasil, isso, de certa forma, deu um argumento forte o suficiente para que a CBF mexesse nas datas, adiantasse a final da Copa do Brasil para antecipar as do Brasileiro. Agora, pensar só pela ótica negativa, para mim, acaba sendo uma reclamação exagerada, porque o Flamengo, no final, pode se beneficiar e muito dessa mudança, sabendo que o Flamengo tem um grande elenco, um elenco numeroso e farto em qualidade, justamente para lidar com esse inconveniente do calendário do futebol brasileiro. Os dois principais perseguidores do Flamengo no momento, no Campeonato Brasileiro, terão o mesmo prejuízo. Palmeiras e Cruzeiro, estou errado? Sim. Não é verdade? Sim. Sim. Agora... Porque o Palmeiras também não está mais na Copa do Brasil, está só na Libertadores. E o Cruzeiro não tá o Cruzeiro está na Copa do Brasil. É verdade. O Cruzeiro está na Copa do Brasil, mas não está em competição sul-americana. Agora, eu acho que, assim, no mundo ideal, o ideal é não mexer em data que foi combinada. Isso é um combinado não é caro. Toda vez que você mexe nisso, é um efeito dominó no campeonato. Mexer em data, mexer em ordem de jogo, mexer em mando de campo. Eu sou contra tudo isso sempre. Porque se combinou antes, é aquilo ali. Mas é que no final ia estourar a corda também, prof. Então, mas tudo isso... O brasileiro ganha o Mundial. Eu acho que a correção foi bem feita. Diante de um calendário que era impossível você levar... Havia o risco do Campeonato Brasileiro terminar ano que vem. Mas tem essa questão que o professor colocou. Assim, o que está programado, você mudar no meio do caminho, é problemático. É problemático. Mas pensando no todo do futebol brasileiro, foi correto. Acho que vai ser muito legal a reta final de Copa do Brasil concentrada no mês de dezembro ali. Você vai ter semifinal e final ali. Vai criar um ambiente legal de final de ano, que já está todo mundo naquele clima de férias e tal, não sei o quê. Vai ser muito legal focar naquele momento nesse título de Copa do Brasil. Mas tem essa questão, se você tem uma programação, o time faz um planejamento da temporada e tal, e realmente o Flamengo tem o ponto dele. Só que pensando no global do futebol brasileiro, eu acho que ficou melhor. Só que eu acho que isso podia ter sido dito antes. Tudo bem, mudou a diretoria da CBF no meio do caminho. Porque assim, melhor só depende pode das circunstâncias. É melhor para alguns e para outros não. Isso só pode acontecer porque o Botafogo caiu, você não tem mais nenhum time jogando Copa do Brasil e Libertadores. Então o Botafogo sendo eliminado, você tem time jogando Copa do Brasil e Sul-Americana. Mas eles dão um jeito nisso daí. Fluminense e Atlético. E Atlético Mineiro. E quem ganha Sul-Americana depois encerra ali, não tem Intercontinental. Então você libera ou Flamengo, ou Palmeiras, ou São Paulo, se um deles for campeão da Libertadores, para que eles possam viajar e disputar com foco máximo a Copa Intercontinental. Segue o líder embalado do Brasileirão 2025, hein? Mengão líder absoluto com um jogo a menos, abrindo 4 pontos de vantagem para o segundo colocado após aplicar uma baita goleada para cima do Vitória, hein? Com direito a 2 do Samuel Liso, né? O Samuel Lino ali fazendo 2 gols, abrindo o jogo já, no início do jogo já fez o seu primeiro gol, né? Com 2 minutos. O Pedro veio com
1 minuto seguinte já fez o seu primeiro gol, já mostrando que também não queria ficar para trás. E no final, Samuel Lino fez 2, Pedro fez 3, Arrascaeta fez 1, Luiz Araújo também, Bruno Henrique, né? Então, Pedro e companhia fizeram aí essa goleada para cima do Vitória, aonde só o Flamengo jogou, né? Praticamente, lógico, depois de uma goleada dessa, né? O Flamengo agora abriu 4 pontos de vantagem, lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos, tá? O Mengão tem um jogo a menos, então já abriu 4 pontos de vantagem. O time do Flamengo aí, né, mostrando para que veio, mostrando que quer mesmo esse Campeonato Brasileiro, não respeitando o seu adversário da forma certa, que é aplicando a goleada, tá? Não tem esse negócio de estar menosprezando o adversário. O Flamengo também, o Felipe Luiz falou que os caras, mesmo ganhando, não teve esse negócio de toque, olhando para o lado, querendo fazer gracinha, jogaram sério, mostraram que tem sim empatia pelo seu adversário, respeitando da melhor forma, que é jogando futebol e tendo as oportunidades e aproveitando, tá bom? Então o Flamengo faz essa goleada, já vai para cima do Grêmio, que se prepara, Grêmio, que o jogo também é dentro do Maracanã, hein? Então o Grêmio já tem que se preparar, porque senão será goleado também pelo time do Mengão, tá bom? Então o Flamengo terá o resto da semana de folga, vai sim se preparar para o jogo de domingo, então só lamento ao time do Grêmio, né? Mas e aí, o que vocês acharam? Quem foi o destaque dessa partida? Lógico, muitos destaques, mas quem foi o principal destaque, tá? Fiquei muito surpreso e também muito feliz com os gols do Samuel Lino, né, que estava merecendo, já vinha jogando bem, mas ainda não tinha conseguido desencantar no time do Mengão, e ontem desencantou logo no início da partida com gol aos 2 minutos e marcou também o segundo gol, fazendo ali 2 gols na partida, né? O Pedro também um destaque à parte, né? Você vê o golaço que o Pedro fez, um elástico ali e uma cavadinha. Então, esse time do Flamengo tá muito entrosado, né? O Saul, meu Deus, o Saul entrou muito bem, caiu como uma luva nesse time do Mengão, muito entrosado com a Arrascaeta, se deu muito bem. Então, eu acho que esse time do Flamengo só tem a melhorar. E olha que os caras como chegaram agora, hein? O time do Flamengo ainda tem muito o que melhorar nos próximos meses. Então, se o Flamengo já está assim embalado agora no início, imagine nos próximos meses com esse time do Mengão entrosado 100%. Então vai ser difícil de segurar esse time do Flamengo, hein? Mas e aí? O que é que vocês acham? Quem deveria ser o principal atacante do time do Mengão? Pedro ou Bruno Henrique? Será que o Pedro Gol tá voltando aí a seu prime novamente? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!